Vamos então dar início ao nosso devocional de hoje. Muito bom dia a todos e a todas. Vamos nos colocar na presença de Deus, que nós possamos ouvir a voz do Senhor nessa manhã. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela noite de descanso. Nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer ao Senhor, por meio do estudo da Sua palavra, que nós sejamos edificados, que nós possamos nos aprofundar cada dia mais no estudo da Sua palavra e que possamos ter um relacionamento de intimidade com a Sua palavra. Ó Deus, fala conosco nessa manhã e que possamos, ó Deus, ser desafiados a viver uma nova vida em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, irmãos. Nós estamos no capítulo 4 de Efésios. Até agora nós vimos toda a parte teórica sobre a salvação, falamos sobre as bênçãos espirituais que são dadas a nós nas regiões celestiais. Nós falamos sobre a salvação ser de graça, salvação pela graça mediante a fé, e nós falamos também sobre a apostolicidade de Paulo, o chamado dele especialmente para os gentios, assim como a pregação de Pedro foi direcionada aos judeus, né? E aí Paulo recebe esse chamado diretamente do Senhor Jesus Cristo para que ele pregue o evangelho para os gentios. No capítulo 4, nós falamos ontem sobre a unidade da igreja e sobre os dons. Então nós falamos sobre o valor da unidade, que é algo realmente que é pregado pelo Evangelho. Deus, é vontade de Deus que a igreja tenha uma certa unidade, né? Ainda que na diversidade, ainda que tenhamos uma diversidade enorme de dons, pessoas nas suas diversas áreas atuando, nós temos a unidade de toda a igreja. Nós precisamos entender que nós somos chamados para viver uma só fé. Então, embora tenhamos diversas denominações também, nós precisamos nos apegar àquilo que é essencial à fé, e aquilo que é essencial à fé nós não podemos abrir mão, né? Quando nós falamos de Deus sendo Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que Jesus morreu na cruz para nos salvar e a salvação é pela graça mediante a fé, essas coisas nós não podemos abrir mão. Então, nós podemos diferenciar erro de heresia, né? Então, erro, às vezes a pessoa pode errar por por exemplo, os usos e costumes. Nós acreditamos que não chega a ser uma heresia, mas é uma interpretação meio forçada ali da palavra de Deus. Nem por isso nós temos que nos abster de nos relacionar com essas pessoas. Nós não podemos criar muros de inimizade com os nossos irmãos. Tem gente que até que brinca, né? Eles não são irmãos, são primos. Então, se somos primos, quer dizer que Deus é tio e não é pai, né? Então, nós precisamos colocar a nossa cabeça no lugar e nos atentar àquilo que é essencial à fé cristã. Aquilo que é acessório, nós podemos abrir mão, nós temos um certo jogo de cintura aí para que a gente possa continuar mantendo a unidade. E, irmãos, dentro do relacionamento de casamento também não é diferente. Aquilo que é essencial aos valores de fé, aos valores de vida, nós não podemos abrir mão, mas nós podemos abrir mão de uma coisinha aqui ou outra lá, né? E isso para que nós mantenhamos a unidade, para que mantenhamos a unidade do casamento, assim também nas amizades não é diferente. Em todos os relacionamentos nós precisamos ter bastante humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros. Depois nós falamos também sobre os dons que tem na igreja, né, que o próprio Cristo deu. Então no versículo 11 diz: e ele mesmo deu dons à igreja, né? Ele mesmo chamou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tudo isso com a intenção de levar a igreja à maturidade. Então Deus te deu alguns dons. Deus
colocou dentro de você alguns talentos e Ele potencializou por meio da obra do Espírito Santo para que você trabalhasse a fim de edificar a igreja, a fim de equipar outros santos, a fim de preparar outras pessoas para que cheguem até a estatura da plenitude de Cristo, até que chegue à altura de Cristo. Então, Cristo é o nosso alvo a ser perseguido. Nós temos as nossas limitações, né, e nós vamos nos aperfeiçoando, nos santificando, nos melhorando até chegar à plenitude de Cristo. Um dia chegaremos, seja aqui na terra ou na eternidade, né? Então, um dia nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Enquanto isso, nós estamos em obras. Enquanto isso, nós vamos trabalhando aqui para nos aperfeiçoar e a igreja vai ser edificada com certeza por meio do nosso trabalho. Então vamos ler os versículos 17 em diante, né? Nós vamos fazer uma pausa aqui no final do capítulo 4, no versículo 32, para que possamos fazer a segunda parte amanhã. Amanhã nós vamos fazer a segunda parte dessa sessão prática aqui da Bíblia, né? Onde nós temos como nós devemos andar, como nós devemos praticar as coisas que nós entendemos, como que os salvos devem andar, né? Então eu quero compartilhar hoje com vocês sobre o estilo de vida daqueles que foram revestidos dessa nova humanidade. Efésios capítulo 4, versículo 17, diz a palavra do Senhor: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Até aqui, irmãos. Então, nesse trecho da palavra de Deus, nós vemos uma apresentação prática daquilo que os santos devem fazer, o estilo de vida daqueles que foram revestidos dessa nova humanidade, deste novo ser que em Cristo nós alcançamos a partir do momento que nós professamos com os nossos lábios e cremos com o nosso coração. Então, a palavra de Deus nos diz que nós não devemos viver como os gentios, ao contrário, nós devemos viver como
pessoas salvas, como um novo homem, como uma nova pessoa, porque nós fomos revestidos desse novo homem, dessa nova pessoa, a partir do momento que Cristo morre na cruz pelos nossos pecados. Ele compra as nossas vidas com o preço do seu sangue, e por isso nós precisamos aprender com ele, então, qual deve ser esse novo estilo de vida. No começo nós temos as declarações de Paulo para que não vivamos como os gentios. Por quê? Os gentios vivem, né? E aqui nós não estamos falando daqueles gentios que se converteram ao cristianismo, nós estamos falando aqui dos gentios pagãos, né? Aqueles que não estão na igreja, aqueles que não pertencem ao Israel espiritual. Nós temos 9 características aqui de como os gentios eles vivem, de como aqueles que não possuem a salvação em Cristo, eles costumam viver. Vejamos aqui as 9 características, os 9 aspectos da vida dos gentios, ao qual nós não devemos imitar, né? Nós não devemos praticar esse tipo de coisa, né? Primeiro, nós vemos que os gentios vivem com inutilidade dos seus pensamentos. Aquele tipo de vã filosofia, aquela coisa que a pessoa pensa, fala, mas é inútil tudo aquilo que a pessoa fala, é perda de tempo, né? Nós temos também aqueles que são obscurecidos do entendimento, aqueles que têm a mente apagada, aqueles que não iluminaram a sua mente e seu coração. Então eles estão obscurecidos no entendimento, eles têm um entendimento parcial das coisas, não têm um entendimento completo, não conseguem ver Deus agindo na vida deles, separados da vida de Deus. Então, já que eles estão obscurecidos no entendimento, eles não conseguem enxergar a vida que Deus está dando a eles, né? E a quarta característica é a ignorância. Nós percebemos que os gentios vivem como ignorantes, né? Tudo que vai fazer, ele parte para a ignorância. Ignorância nesse sentido também de parte para a violência, já que os seus argumentos não são válidos, né? Continuam na sua ignorância. Coração endurecido. As pessoas que não têm Deus, então elas possuem esse coração endurecido, insensíveis, ainda que façam boas obras, ainda que pratiquem boas coisas, eles são insensíveis às reais necessidades das pessoas ao redor. Isso porque eles estão praticando as boas obras para benefício, entre aspas, benefício próprio, né? Pensando que através das suas boas obras eles vão adquirir alguma coisa melhor, algum tipo de salvação. Portanto, eles estão com os seus sentimentos, né, cauterizados, são insensíveis. Sétima característica, eles se entregaram à depravação. Nós vemos muitas pessoas depravadas em suas mentes, em seus corações e nas suas práticas. Então, esses gentios, eles vivem como pessoas depravadas, se entregaram totalmente à depravação. Oitava característica, cometendo todo tipo de impureza com muita avidez. Então ele vê aquela impureza, o gentio funciona assim, né? Ele vê aquela impureza e ele vai com força mesmo, né? Então é aquela pessoa que peca, mas ela não peca de uma forma comum, ela peca com força, né? Gentio é assim, a pessoa que não tem Deus é assim, né? E corrompido por seus desejos enganosos. 9 características daqueles que não têm Deus em suas vidas. E o interessante é observar que todos nós, de alguma forma, nós éramos assim antes de termos Jesus Cristo. Em alguma ou outra característica, nós nos conectamos com essas características dos gentios, né? Daqueles que não têm Deus. Então, a chamada de Paulo aqui é para que nós mudemos de vida, para que nós não recebamos tudo isso como algo sendo normal. E a palavra normal é interessante, irmãos. Tem a palavra comum, que é comum a todos, mas tem a palavra que é normal.
Quando a coisa se sai do comum e se torna normal, significa que está saindo de algo que é visto pela maioria e está entrando numa coisa que a gente chama de normativa, ou está se tornando norma, está se tornando lei, está se tornando prática de tal forma que as pessoas já estão impondo essa prática. O normal é como se estivesse impondo essa nova prática, né? Então, no começo, nós éramos assim também. Vivíamos um estilo de vida conforme esse pregado por Paulo que os gentios vivem, né? Os gentios vivem assim, com inutilidade de seus pensamentos, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus e na ignorância, com o coração endurecido, insensíveis, se entregando à depravação total, cometendo com avidez todo tipo de impureza e corrompidos por desejos enganosos. E aí, Paulo faz uma chamada para a gente refletir. Nos versículos 22 a 24, nós temos aqui um stop nessas práticas pecaminosas, e aí nós temos uma chamada para uma nova vida. E essa nova vida depende de 3 aspectos. Para que você seja transformado, para que você experimente a transformação em Cristo Jesus, nós precisamos então fazer 3 coisas. Primeira coisa é despir-se do velho homem. No versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Essa velha natureza que está em nós, nós precisamos nos despir dela, nós precisamos tirar essa casca que nos impele ao pecado, nos impele à forma gentílica de viver, essa casca que faz com que a gente viva no pecado, esse velho homem que muitas vezes fala mais forte do que o nosso espírito, do que a nossa nova humanidade. Então nós precisamos nos despir dessa velha humanidade, desse velho sentimento, dessa velha forma de agir. E aí a segunda ação que nós precisamos fazer é sermos renovados na nossa forma de pensar. No versículo 23, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Sabe, tem muita gente que diz que o pecado é gostoso. Fala assim, mas pecar é muito bom. Gente, o pecado não é bom. O pecado, ele não é prazeroso. O pecado, ele traz prazer para aquele que tem a forma de pensar como um gentio, uma pessoa que não tem Deus, um pagão. Aí sim a pessoa considera o pecado bom porque considera que aquilo ali está fazendo bem para si próprio. E isso está errado, meus irmãos. Essa é a velha forma de pensar. Precisamos então renovar esse novo modo de pensar, colocar um novo chip, tira o chip antigo aí, coloca esse novo chip de Cristo, né? Nesse chip está escrito, não é vivo, não é oi, não é claro, né? Não é TIM, está escrito Jesus Cristo. Nesse chip temos a cruz de Cristo como padrão para a nossa nova forma de pensar. Nós precisamos ser renovados nessa nova forma de pensar e assim nós vamos conseguir praticar todas essas coisas que Paulo nos chama a fazer. E a terceira coisa que nós precisamos fazer é revestir-se do novo homem. Então é importante que nós tiremos a nossa roupa, né, nos despamos é o verbo, né? Então, que nós possamos nos despir desse velho homem, dessa velha humanidade, que nós renovemos a nossa mente, nosso novo modo de pensar, e aqui tem uma característica interessante, né? Renovemos o nosso modo de pensar e nos revistamos desse novo homem, criado para ser semelhante a Deus. E olha que interessante, irmãos. Quando nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Vem o pecado e desfigura essa imagem e semelhança a Deus. Vem o pecado nas nossas vidas e nos torna então desfigurados, mais parecidos com Satanás e menos parecidos com Deus. É isso que o pecado faz em nossas vidas, nos desfigura,
nos tira essa identidade de filhos. O pecado então vai nos desfigurando, vai tirando toda essa justiça e santidade que é nos dada quando nós fomos criados por Deus. Na criação, em Deus, nós recebemos justiça e santidade da parte de Deus. E vem o pecado e rouba isso de nós, fazendo com que a gente se afaste da presença de Deus. Então nós precisamos agir, irmãos. É um verbo aqui que essas três ações aí denota que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, sair de um estado pecaminoso e assumir a responsabilidade pelas nossas vidas nessas três coisas. Nós precisamos nos despir do velho homem, nós precisamos mudar nossa forma de pensar e nós precisamos nos revestir dessa nova humanidade que nós temos em Cristo Jesus. E aí quando nós nos revestimos dessa nova humanidade, nós vamos praticar algumas coisas que nós temos a seguir aqui. Primeiro, aquele que mentia, não mente mais. Então precisa abandonar a mentira. Afinal, nós somos membros de um mesmo corpo. A maioria das mentiras que nós temos, a maioria das mentiras que nós falamos são mentiras que estão relacionadas ao nosso próximo. E quando nós temos esse entendimento, esse novo chip de Cristo é colocado nas nossas mentes, nós vamos entender que nós fazemos parte do mesmo corpo e que não vale a pena nós levantarmos falso testemunho contra nossos irmãos. Ainda que seja uma mentirinha branca, ainda que seja aquela mentirinha de aumentar só um pouquinho, de dar uma aflorada na situação, é uma mentira. Aquele que mentia, não minta mais. Abandone esse tipo de coisa, abandone a mentira. E isso é importante. Quando vem um novo chip de Cristo, nós temos que abandonar a mentira. No versículo 26 diz: quando ficarem irados, não pequem. E isso é muito complicado, irmãos. É muito difícil conter a ira. É muito difícil conter aquele vapor que sobe dentro de nós e sobe para a cabeça e a gente fica irado quando acontece alguma coisa muito constrangedora, nós ficamos irados. Mas aqui a palavra de Deus, ela tem uma concessão, vamos dizer assim. Você pode se irar, porque a ira, até certa forma, ela é incontrolável. Só que o sentimento de ira pode vir, mas você não pode pecar. E o que é isso? A partir do momento que você coloca a ira para fora, a partir do momento que você extravasa essa ira e fere outras pessoas, você está pecando. Então nós não podemos fazer isso. Nós precisamos controlar as nossas iras para que nós sejamos pessoas temperadas, nós sejamos pessoas controladas, que tenham domínio próprio. Amém? Eis o grande desafio de todos os crentes aqui: irar, mas não pecar, né? E quando você dá aquela topada, sabe, à noite, quando você levanta para tomar água ou ir no banheiro e você sai do seu quarto no escuro para não acordar o seu cônjuge ou para não acordar o restante da casa, aí você sai no escuro e dá aquela topada bem na quina da mesa, assim, sabe, bem na pontinha com o seu dedo mindinho, e aí você vai gritar glória a Deus. Da próxima vez, né, você não vai falar nenhum tipo de palavrão, você vai gritar glória a Deus, porque você fica irado ali, mas você não vai pecar contra Deus, você não vai pecar contra ninguém, amaldiçoando ninguém, né? Amém, irmãos? Também diz o versículo: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E isso é muito importante. Ou seja, o que significa não deixar o sol se pôr sobre a sua ira? É não deixar as coisas para resolver no dia seguinte, tá? Não deixe o seu coração irado contra alguém e vá dormir dessa forma. Isso vai te fazer muito mal. Você vai ter um problema nas suas coronárias, você vai ter um entupimento das veias do cérebro, você vai ter um AVC, você vai ter um infarto logo, né? Se você continuar dormindo irado. Tá? Então, não faça isso.
Aqui é uma questão de saúde pública, tá bom? Entenda muito bem, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Vá lá e resolva logo os seus problemas. E mais do que uma questão de saúde pública, é uma questão de salvação, irmãos. Vá lá e resolva. Senta com a pessoa, coloca os pingos nos is, resolve toda a ira, compartilha com a pessoa que você está irado antes do sol se pôr, tá? Antes de você ir dormir. E nem dê lugar ao diabo. Quando você vai dormir com ira no seu coração, você vai dar lugar ao diabo. Sabe o que significa? Você vai ficar maquinando, vai ficar pensando coisas, você vai ficar com a sua mente criando hipóteses. Mas pode ser que tenha acontecido isso, pode ser que tenha acontecido aquilo, e aquilo vai consumir a sua vida. Quando você estiver irado, por qualquer motivo que seja, vá lá e resolva com a pessoa antes de o sol se pôr, já que pode acontecer de você ficar criando hipóteses e permitir que o diabo entre na sua mente e domine a sua mente. Não deem lugar ao diabo, amém? Versículo 28 diz: pare de furtar e antes trabalhe e compartilhe, reparta com com aqueles que passam necessidade. Antes de furtar, vá trabalhar, né? Em vez de ficar roubando, vá trabalhar, né? Em vez de furtar, de se apropriar de algo que é seu, vá trabalhar, e que com esses recursos que você conquistar com as suas mãos, você possa abençoar outras pessoas. Esse novo chip de Cristo promove essas transformações em nós, amém? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, não saia da sua boca nenhuma palavra podre. A palavra que em grego torpe seria podre, né? Então, que a nossa boca, nós temos que vigiar muito para que da nossa boca saiam somente palavras que edifiquem aos outros, né? Então, temos 3 características aqui para saber se a nossa boca deve falar ou não aquela palavra, tá? Nós precisamos pensar, e vamos pensar assim, como se fossem as 3 peneiras, né? As 3 peneiras que a gente precisa peneirar e ver se vale a pena a gente falar alguma coisa. Primeira coisa, as nossas palavras precisam ser úteis para edificar os outros. Segundo, é realmente necessário que você fale isso? Conforme a necessidade, tá? Então pense bem, é necessário que você fale isso? É útil? Vai edificar a vida do meu irmão? E terceiro, vai trazer graça àqueles que ouvem? Então a pessoa, ao ouvir aquilo, vai se sentir acalentada no seu coração, vai se sentir acolhida no seu coração. Então olha só, gente, 3 coisas que nós devemos vigiar quando nós falamos, amém? 3 peneiras que nós precisamos pensar quando nós falamos, que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, mas somente aquelas que forem úteis para edificar as pessoas conforme a necessidade e que conceda graça a todas as pessoas que ouvem. Outra característica do novo chip de Cristo que é colocada em nós, né, é não entristecer o Espírito Santo. Afinal, nós somos selados por Ele. Então, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E o que é entristecer o Espírito Santo? É você ver uma obra manifesta do Espírito e você não dedicar aquela obra ao Espírito Santo. Fazer com que aquela obra seja algo humano, por exemplo, né? Tal pessoa tá ali ministrando dons, né? Ministrando cura sobre alguém, e aí vem alguém e fala assim, não, isso daí é coisa humana, isso daqui é coisa do próprio ser humano, né? Então isso é tirar a obra que é do Espírito e dedicar ao ser humano, né? A glória que era para ser de Deus por meio do Espírito Santo e trazer a glória para o homem. Versículo 31 diz: livrem-se de toda amargura, né? Amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Vejamos que são coisas que estão costumeiramente no nosso dia a dia, né? Calúnia, gritaria, amargura,
pessoas amarguradas, indignadas, iradas, caluniosas, que começam a gritar uns com os outros, né? A gritaria acontece, irmãos, porque as pessoas estão distantes umas das outras. Quando nós estamos perto uns dos outros, nós falamos baixinho. E isso é muito real, porque quando nós estamos namorando, né, naquela fase do namoro, a gente fala bem baixinho, a gente fala tão baixinho e a outra pessoa ouve. Como que pode isso? Porque o nosso coração está próximo, nosso coração está bem pertinho. Agora, quando nós falamos alto, quando nós temos gritaria, é porque o nosso coração está muito longe. Então, a pessoa precisa falar alto para que o outro ouça. Vamos nos aproximar então, irmãos, vamos chegar mais perto uns dos outros, para que possamos ouvir aquilo que está no coração da outra pessoa, para que possamos falar baixinho e a outra pessoa nos ouça. Versículo 32 termina dizendo: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nós devemos perdoar como Deus já nos perdoou em Cristo. Nós devemos perdoar as outras pessoas conforme Cristo já nos perdoou lá na cruz, morrendo pelos nossos pecados. E isso é muito interessante, irmãos, porque nós temos uma facilidade para perdoar a nós mesmos e uma dificuldade para perdoar as pessoas ao nosso redor. Quando nós cometemos um erro, nós nos perdoamos muito facilmente. Mas quando as pessoas ao nosso redor cometem erros, nós não conseguimos perdoar. Isso é muito fascinante, como nós temos essa facilidade de perdoar a nós mesmos e uma dificuldade de perdoar o nosso próximo. Se a gente vai lá lavar a louça e quebra um copo por acaso, nós temos uma facilidade imensa para nos perdoar quando nós quebramos aquele copo. Aí vem outra pessoa, vai lavar a louça e de repente quebra aquele copo, é um copo de extrato de tomate, a gente sabe, é um copo de requeijão, não tem praticamente valor nenhum, mas a gente fica irado com aquilo lá e fala: toma cuidado aí, ó. O que é isso aí? Enfim, né, nós temos esse costume de perdoar a nós mesmos com mais facilidade do que nós perdoamos o nosso próximo. E a palavra de Deus vem nos instigar a perdoar-nos aos outros como nós também nos perdoamos, e assim também como nós fomos perdoados em Cristo. Amém? Que hoje nós possamos viver esse novo estilo de vida, com esse chip novo de Cristo colocado nas nossas mentes, nós possamos viver em novidade de vida, revestidos dessa nova humanidade que nós recebemos em Cristo. Amém? Vamos orar para que hoje nós tenhamos um dia abençoadíssimo. Esse é o dia que o Senhor nos fez e nós vamos desfrutar desse dia na sua plenitude. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos experimentar grandes bênçãos, um grande amor de Deus, um grande cuidado da parte de Deus, experimentar os dons sendo manifestos, vamos experimentar o Espírito Santo cuidando da gente em cada detalhe das nossas vidas. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado, ó Deus, por essa palavra que nos desafia, ó Deus, a vivermos como essa nova humanidade, com esse novo chip que foi inserido nas nossas mentes. Que nós tenhamos essa nova programação mental, que nós tenhamos esse novo chip atuando nas nossas vidas, fazendo com que a gente não haja mais como velhos homens, com a nossa velha humanidade, com a nossa natureza carnal falando mais alto, que nós possamos viver essa nova humanidade que nós recebemos em Cristo, que nós possamos perdoar uns aos outros, que nós possamos nos livrar de toda amargura, indignação, ira, calúnia, gritaria, maldade, de todo furto, de toda mentira. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda para que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca. Nos ajuda, Senhor, para que quando nós ficarmos irados, nós não pequemos. Nos ajuda, Senhor, para que não entristeçamos o Espírito Santo do Senhor. E que no dia de hoje nós sejamos plenos, nós sejamos cheios da Tua presença. Que o Espírito Santo superabunde nas nossas vidas hoje e que possamos experimentar essa nova programação mental, esse novo jeito de pensar, essa nova forma de enxergar o mundo,
de enxergar as coisas e que o Senhor ilumine as nossas mentes e corações para que hoje seja um dia maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o dia dos meus irmãos, que o Senhor abençoe o meu dia também e que nós possamos testemunhar da tua graça e do teu imenso amor no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia, que você possa desfrutar desse dia na sua plenitude e amanhã às 6:30 da manhã nós vamos continuar com essa parte prática do livro de Efésios. Vamos entrar já no capítulo 5 e vamos ver como deve ser o procedimento daqueles filhos da luz, né? Daqueles que já experimentaram essa nova humanidade em Cristo e que agora são filhos da luz, não são mais filhos das trevas, mas filhos da luz. Amém? Então até amanhã, 6:30 da manhã, compartilhe esse vídeo com seus amigos, mande para os seus parentes no grupo de WhatsApp, enfim, seja aí um instrumento de Deus de multiplicação desse devocional e da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, até amanhã e tamo junto.